proposta recusada no Vasco e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Preciso falar agora sobre o Flamengo que decidiu dispensar Davi Luiz. E esse comunicado aconteceu por meio das redes sociais do Flamengo na tarde desse domingo. Importante contar que o Davi Luiz está bastante chateado com o novo presidente do Flamengo, o BAP, e com o novo diretor executivo de futebol, José Boto. Isso porque nenhum dos dois entrou em contato para dar qualquer satisfação ou explicar os motivos que levaram o Fla à não renovação. Ele foi avisado dessa decisão por meio das redes sociais, algo bem pouco usual para um atleta que esteve nos últimos 3 anos no clube, faturou 4 títulos importantes e colecionou algumas lições bem legais, entre elas a evolução que ele garantiu para jogadores como Rodinei, Wesley, Pedro no momento de baixa e também com João Gomes. O Davi Luiz é bem mais do que só um jogador, ele ajudava, auxiliava, indicava, corrigia vários dos atletas com dificuldade em relação ao comportamento, profissionalismo, isso inclusive vinha sendo bastante elogiado. De qualquer forma, a decisão em relação à saída do Davi Luiz está tomada e a partir de agora o zagueiro de 37 anos de idade vai buscar um clube no Brasil. Posso contar para vocês que nesse domingo o Davi Luiz e seu empresário Júlio Taran almoçaram com Marcelo Paz, que é o CEO do Fortaleza. Dá para dizer que o Fortaleza, inclusive, está à frente na briga pelo atleta, que também é pretendido por Corinthians e Vasco da Gama. A notícia nova que eu quero acrescentar em cima dessa informação. O Davi Luiz está bastante chateado com o novo presidente do Flamengo, o BAP, e também com o José Boto, novo diretor esportivo de futebol do Fla. Tudo porque ele não recebeu nem sequer uma ligação para explicar os motivos da saída. E assim, não renovar o contrato é absolutamente normal e pertinente. Atleta de 37 anos, ganhava R$1,5 milhão por mês, zagueiro mais bem pago do país, tudo bem, normal. Só que o Davi Luiz imaginava é que ao menos teriam cuidado de ligar para ele, para explicar, olha, não estamos renovando por isso, isso e isso, enfim. E aí tem até um bastidor a mais, o Davi Luiz tinha do Felipe Luiz a informação de que ele poderia ficar, de que existia alguma chance de permanência. Então, em algum momento, o Davi Luiz mantinha essa chama acesa. Durante essa live, vou contar para vocês sobre qual deve ser o próximo passo do Davi. Se ele vai para o Fortaleza, com quem ele e o empresário almoçaram hoje, Marcelo Paz, Davi Luiz e Júlio Taran almoçaram, ou se ele vai jogar no Corinthians, se ele vai jogar no Vasco. São alguns dos clubes que já haviam demonstrado a intenção de contratá-lo algum tempo atrás. Preciso te atualizar agora sobre o Vasco da Gama, que recusou proposta do Catar, oferta do Al Rayyan, mesmo time do Roger Guedes, que se dispôs a bancar 3 milhões de euros ou 19 milhões de reais pelo lateral esquerdo Leandrinho, só 19 anos de idade, jogador que tem sido bastante cogitado por clubes daquele local do mundo. Recentemente, Arábia Saudita, Emirados Árabes, China e Japão também haviam manifestado a intenção de contratá-lo. A resposta do Vasco para todas essas ofertas foi não. A avaliação é de que é um jogador com enorme potencial que pode render mais dinheiro. Detalhe importante, o Al Rayyan estava disposto a pagar esses 3 milhões de euros por apenas 50% dos direitos econômicos, informação divulgada nas últimas horas pela RTI Sports. Só para completar, contar sobre os números do Leandrinho nessa temporada, são 23 jogos, 2 gols e 1 assistência. Pergunta que eu deixo para você, qual o preço para um bom negócio pelo Leandrinho, lateral cujo contrato se encerra em dezembro de 2026, Vasco é dono de 100% dos seus direitos econômicos e a multa rescisória é de 60 milhões de euros. Vinícius Gomes, boa noite, Nicola. Havia cravado que o grande interesse dos gregos no Vasco é do filho, mas o Edu Gaspar não quer o Vasco e sim o São Paulo. Grande abraço. Pois é, Vinícius, e a informação é exatamente essa. E o detalhe é que eu consegui essa notícia com uma pessoa do São Paulo, que teve recentemente com o Evangelos Marinax. O São Paulo visitou, o São Paulo mandou uma comitiva para Londres. O Júlio Casares teve acompanhado de pelo menos mais 3 São Paulinos. Eles estiveram por 3 dias e meio com o Marinax lá em Londres, para discutir uma série de detalhes da parceria que está sendo debatida, não são 8 meses, mas há pelo menos uns 6 meses com o Marinax, tá? E nesse encontro, o São Paulo foi informado de que se depender do Miltiades Marinax, que é o filho do Evangelos Marinax, o negócio será fechado com o Vasco.
O Miltiades entende que o pai deve comprar a SAF do Vasco e abrir mão do acordo com o São Paulo. É uma coisa ou outra, tá? O São Paulo já deixou bem claro que se fechar com o Vasco, o São Paulo não tem interesse em fechar acordo com o Marinacks. Por que o Miltiades quer fechar com o Vasco? Ele está encantado com a cidade do Rio de Janeiro, ele gostou demais do engajamento do torcedor vascaíno e a ideia do Miltiades é, inclusive, morar no Rio. Tá? Então, se depender do filho do homem, o acordo será fechado. Reforços no Vasco. Muitas especulações, contei para vocês que o Lucas Freitas tem negociações avançadas com o Vasco. O Lucas é um zagueiro formado na base do Palmeiras. Para falar a verdade, ele é da base do Flamengo. E ele roda o mundo, volta para jogar na base do Palmeiras, mas no Palmeiras ele não tem muitas oportunidades. Aí vai para a Chapecoense, nessa temporada joga no Juventude. E aí eu recebi uma ligação dizendo que já estava tudo certo, o salário dele de 100 mil por mês atual vai para 200 mil, contrato de 3 anos no Vasco, um acordo entre o Vasco e o Palmeiras. Só para contar um pouquinho sobre esse atleta, 1,83 m de altura, não é alto, mas extremamente técnico. E a partir do momento em que ele vira titular no Juventude, o Juventude cresce demais de produção no Campeonato Brasileiro. É mais uma das contratações que o Vasco vai fazer para o sistema defensivo. O Fábio Carille está contratado, o Tietê tem negociações avançadas e a ideia é tentar fazer o máximo de reforços possível. Fábio Carille, já estou desanimado com o Vasco. Vinícius, vamos lá. Fábio Carille é alguém que vai entregar sistemas defensivos fortes, mas pouca capacidade ofensiva. Eu também não estaria muito animado com o Vasco não, tá? Mas, enfim. Vinícius Gomes, Sérgio Ramos, xerife no Vasco e estourar o marketing. Vinícius, os movimentos do Vasco não são para um jogador desse tamanho, tá? Dá uma olhada, Fábio Carille, Tietê, o Lucas Freitas, é uma política bem mais barata, adequada à realidade cruzmaltina nesse momento. O Tadeu Grego estava contando que o Evangelos Marinacks e o Edu Gaspar querem fechar com o São Paulo. No Tricolor, inclusive, há otimismo que o negócio vai ser assinado até janeiro. Já no Vasco, não jogaram a toalha, mas eles sabem que o Miltiades Marinacks, o filho do Marinacks, é quem defende esse acordo. Não tem tantas boas notícias. Fábio Carille, para mim, não é uma boa notícia. O Lucas Freitas é uma incógnita e o Tietê, não gostei. Tô sendo bem sincero, né? Bora falar agora sobre Vasco, São Paulo e Evangelos Marinacks, informação exclusiva. Quero contar para vocês que há na família do Marinacks alguém que defende com unhas e dentes o acordo com o Vasco da Gama. Eu me refiro a Miltiades Marinacks, filho do magnata grego, que vai tomar a decisão entre comprar a SAF do Vasco ou se tornar sócio do São Paulo. Há muito otimismo no São Paulo em relação a esse acordo, embora no Vasco ninguém tenha jogado a toalha. O que eu consegui apurar é que o Miltiades tem feito pressão para que o seu pai esqueça o acordo com o São Paulo e compre a SAF do Vasco. Vou acrescentar, a ideia do Miltiades é se mudar para o Rio de Janeiro e passar a morar por lá, tocando o Vasco da Gama como um dos projetos do seu pai. Evangelos Marinacks, que é dono do Nottingham Forest, do Olympiacos e também do Rio Ave em Portugal. O Miltiades se encantou com o Rio de Janeiro quando esteve em agosto para assistir a final do Super Mundial ou do Mundial de Clubes Sub-20. Na oportunidade, o Olympiacos perdeu de virada para o Flamengo. E o Miltiades e o pai dele visitaram o Rio, conheceram algumas das instalações e o moleque, não vou chamar de moleque, mas o filho do Marinacks ficou absolutamente encantado com a vida no Rio, com a forma como os cariocas levam a vida, enfim. Desde então ele tem feito enorme pressão para que o negócio com o Vasco saia. Só para completar, em meio a toda essa negociação também tem a figura do Edu Gaspar, que não pode aparecer de forma pública, porque está cumprindo o aviso prévio com o Arsenal até março do ano que vem. Mas é o Edu Gaspar quem tem tocado as negociações e conversado, dialogado com o Evangelos Marinacks e também com o Miltiades. Ele foi contratado para representar os grupos do magnata grego. E se depender do Edu Gaspar, o negócio vai acabar acontecendo com o São Paulo. O Edu entende que, por não ter dívidas na base do São Paulo e por ser um celeiro de craques, o São Paulo poderia primeiro se beneficiar demais dessa parceria e depois fornecer jogadores para todos os outros clubes, para o Rio Ave, para o Nottingham Forest e também para o Olympiacos, sendo um grande centro de captação na América do Sul. Isso aí, torcedor vascaíno, ficamos por aqui com mais um vídeo aí trazendo as informações do Vascão da Gama atualizadas para você, e eu quero a sua opinião sobre a possível chegada de Davi Luiz como reforço para a zaga do Vascão da Gama, né? Será que é uma boa aí o Vasco acertar com o jogador? Será que ele vai aceitar uma redução salarial para acertar com o Vasco, né? Porque é sem condições
no meu entendimento, que o Vasco acerte com o Davi Luiz para receber o que ele recebia no Flamengo. O jogador tinha um salário cerca de 1,5 milhão no Flamengo e não tem cabimento o Vasco pagar um valor desse para esse jogador. Sendo que o Vasco negou um salário de 1,5 milhão aí praticamente para o Renato Gaúcho, né? Ofereceu bem menos. O Renato queria receber a mesma coisa que recebia no Grêmio até então, ou um valor perto disso, e o Vasco não fez esse acordo com o Renato. E agora, contratar um zagueiro com a idade já avançada, será que seria uma boa para o Vasco? No meu entendimento, não. Acho que com esse valor de salário, o Vasco conseguiria trazer jogadores jovens e com mais qualidade para desempenhar um bom papel no Vasco, não em termos de nome, né? Porque o Davi Luiz, a gente sabe que tem um bom histórico, mas já está com a idade avançada, né? Tanto que o rival nem quer ficar com o jogador. O Vasco, com esse valor de salário, acho que conseguiria contratar jogador mais novo e que poderia trazer um retorno maior ao clube. Deixe sua opinião, não esquece também de deixar o like no vídeo, se inscrever no canal, deixar aí o seu comentário sobre isso aí, que é muito importante para a gente tá debatendo aqui no canal, e ativar o sininho de notificações para sempre receber todo e qualquer conteúdo que for postado aqui no canal.